Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast, o Clínica é Negócio. Hoje com um convidado aqui que posso dizer já é um amigo meu, o Dr. Fábio Andrade. Dr. Fábio, seja muito bem-vindo. Jorge, muito obrigado pelo convite, né? Obrigado pela oportunidade de estar aqui, né? Acho que a gente vai ter um papo produtivo, bom, como a gente tem habitualmente. Né? Obrigado mais uma vez. A gente é que agradece a presença, doutor. E como de costume, eu vou pegar minha colinha aqui para falar um pouco sobre o currículo do Dr. Fábio, que é engraçado, acho que eu vou até começar já com uma indiscrição aqui. Geralmente a gente monta a bio, né, o currículo dos nossos convidados de uma maneira bastante estruturada, a formação acadêmica, de acordo com aquilo que eles pedem, de acordo com as experiências que eles têm e tal, e tudo isso tratado de uma maneira muito estruturada, né? E com o Dr. Fábio não podia ser diferente pelo pouco que eu já o conheço. Ele falou, não, cara, vamos simplificar aqui. Então, o Dr. Fábio pediu para apresentar ele assim, ó. Dr. Fábio Andrade é médico dermatologista, docente, empresário e associativista. E aí, doutor, acho que esse talvez já seja o primeiro gancho para a gente conversar sobre esse pragmatismo, né? Essa forma assim, mais simples e ao mesmo tempo aprofundada de enxergar as coisas. Acho que isso talvez tenha sido um ponto de destaque na tua característica, no teu perfil, que desde que a gente já se conheceu, e vamos contar um pouquinho sobre isso aqui, me veio à mente, assim, se destacou quando a gente começou a trocar as primeiras figurinhas. Essa característica é desde sempre, assim, é do Fábio CPF ou isso foi se desenvolvendo com o passar do tempo? Jorge, como tudo na vida, a gente é uma construção das nossas experiências, né? Eu tive uma oportunidade muito grande de ter uma mãe zelosa e um pai muito presente. Figuras com características distintas, mas muito marcantes, né? Eu venho de uma família onde nós temos um contexto que é um contexto simples. Minha mãe era professora, meu pai funcionário público, né? E o meu pai sempre disse algo para mim muito interessante que eu levo dentro de mim, que é o seguinte: Fábio, tu nunca és menos do que alguém que tem mais e nunca és mais do que aquele que tem menos. Então, o que eu entendo? Eu entendo que as coisas que fazem diferença na vida, seja o bom dia, o boa tarde, boa noite, o abraço sincero, o aperto de mão, são coisas simples, né? Então, eu entendo que isso já esteve na minha formação. Claro, como todo mundo na vida que um dia quer progredir e seguir adiante, algumas vezes a gente vai deixando que alguns títulos e algumas marcas antecedam o homem, mas a experiência, o mundo foi me mostrando que nada é mais importante do que as pessoas, do que elas são realmente, né? Então, acho que isso é uma coisa muito legal. Então, o que eu posso dizer é um conjunto de formação com trajeto de vida. Que legal, doutor Fábio. E a gente fica muito feliz de ouvir isso e de conhecer um pouco mais por trás da pessoa, e a gente vai conversar um pouco hoje sobre sua trajetória, sobre a sua jornada e tantos feitos que são muito bacanas para a gente poder compartilhar agora, mas acho que, acima de tudo, perceber que não importa onde a pessoa chega em termos de sucesso profissional, ter os pés no chão e essa fundamentação, essa base que o doutor teve, é algo muito importante para forjar o caráter para o resto da vida, né? E eu vou aproveitar, doutor, e falando um pouquinho agora lá de trás, doutor citou sua mãe, seu pai, a gente recebe muitos convidados aqui, especialmente médicos, que tiveram médicos na família. Isso é uma coisa que é bem comum, mas para o doutor não foi esse o caso. De onde surgiu esse desejo, esse anseio, essa vocação com relação à medicina? Você sabe que isso é interessante, assim, eu sou o primeiro médico da família, eu venho de uma família onde nós somos 5 filhos homens, né? Pelo menos se tenho algum tio, algum parente distante que foi médico, não conhecia, não tive esse vínculo. A paixão pela área da medicina veio de uma época muito distante. Não foi nem pelo atendimento propriamente dito, né? Meu pai, como funcionário público, trabalhou num hospital, que era o hospital universitário, e trabalhava num cargo administrativo. Eu lembro que algumas vezes eu ia ao hospital e ele me levava pela mão, devia ter ali 4, 5, quando muito 6 anos de idade, e eu olhava aquelas figuras de branco, eu pequeno, miúdo, né?
E as pessoas respeitavam aquelas figuras de branco e paravam para conversar. Imagina, hoje a função de médico na área da saúde tem a sua importância, naquela época muito mais. E eu queria ser igual a um daqueles homens, né? E foi daí que despertou o interesse pela área da medicina, né? Então, foi uma construção que começou assim. O primeiro evento que eu lembro foi esse, né? Foi o que acabou acontecendo. Essas memórias são bem marcantes, né, doutor? E aí eu vou aproveitar o ensejo só para dizer que, assim, para mim talvez tenha um pouco a ver, porque eu trabalhei durante 14 anos em banco, instituição financeira. Mas a minha memória é muito parecida. Assim, o interesse de trabalhar em banco foi ir naquele lugar ali com meu pai e ver aquele ambiente e aquilo, de alguma maneira, me marcar de um jeito, poxa, eu gostaria de estar aqui, de fazer isso, né? Então eu entendo perfeitamente o que o doutor está colocando. Mas, por outro lado, ao contrário da minha decisão como bancário, a do doutor para cursar medicina envolve uma energia, uma dedicação, sempre envolveu e vai continuar envolvendo, especialmente com relação ao processo vestibular, entrar na universidade. E esse processo, assim, esse apoio do pai e da mãe, como é que foi nesse momento de decisão? Porque deve ter sido, como geralmente é, bem puxado, né? Eu tenho 2 momentos bem claros, né? Esse primeiro é o momento lúdico, que eu te contei, te escrevi agora, quando eu tinha lá 4, 5, 6 anos de idade. Então foi a primeira vez que eu vi isso. Eu fiz escola pública a minha vida inteira, sempre gostei de atividades esportivas. Em algumas vezes eu lembro que eu jogava vôlei, eu era o capitão do time de vôlei, a gente era de uma escola pública, a gente federou a escola pública para jogar campeonato de liga, então joguei campeonato juvenil e tal, com os caras que eram muito maiores do que a gente, né? Eu lembro que nós éramos um time de anões, mas a gente literalmente a gente se amava, porque a gente cresceu juntos. Bacana. E eu sabia que sempre quando eu pulava na rede tinha alguém lá atrás para me defender. Eu acho que esse é o segredo da vida, né? Mas indo ao encontro da tua pergunta, quando eu cheguei ao final da formação, eu não tinha o ato de ser médico muito claro, confesso para ti. E aí eu acho que a gente algumas vezes decide o futuro muito jovem, né? Então acho que a gente era para viver outras experiências, principalmente para escolher uma área médica, né? Particularmente digo, eu acho que as faculdades de medicina, o que envolvem gente, elas deveriam ter uma idade mínima para a gente poder ingressar. Sim. Acho que a gente teria uma formação diferente, mas esses são conceitos próprios, né? E aí na oportunidade, já que eu sempre fui atido ao desafio, né? Eu me deparei com a situação, estava voltando na oportunidade, fiz uma prova de intercâmbio, fui morar nos Estados Unidos um tempo, né? Eu disse, o que eu vou fazer da minha vida, né? E aí eu não tinha isso claro. E disse, o que é mais difícil? E na oportunidade era a faculdade de medicina. Então, quando eu me determinei a fazê-la, eu realmente estudei bastante, me envolvi bastante. Ainda esse final de semana, quando eu estava com meu pai, eu tenho um irmão mais novo hoje que é médico, né? É cirurgião plástico, está em Curitiba. E meu pai dizia mesmo, eu lembro de como vocês estudaram, tinha que tirar vocês do quarto, não sei o quê. Foi isso, a vida foi um conjunto de escolhas e esforços. Eu sabia que eu tinha que abrir mão de algumas coisas para poder ter outras. E graças a Deus tive condição de fazer um cursinho que foi um bom cursinho, mas eu sabia o esforço que meu pai e minha mãe faziam para isso, né? Então foi assim, um conjunto de muito esforço, né? Um conjunto de muito esforço. Sem dúvida. E reitero, por mais que a gente tenha, e obviamente teve histórias de convidados aqui que tiveram uma origem bem humilde, outros que já tiveram uma condição socioeconômica antes de decidir cursar medicina bem mais abastada, vamos chamar assim. Para todo mundo o esforço é grande. É claro que para alguns o ponto de partida é mais complicado, mas a partir do momento em que ingressa na universidade, aí você tem uma realidade mais equânime. Exato. Né? E daí eu já vou juntar esse contexto para a próxima pergunta, que é com relação à decisão da dermatologia. Porque é um segmento que eu posso estar equivocado, o doutor vai ter essa estatística, eu estou falando de uma impressão. A minha impressão é que geralmente as mulheres terminam optando muito por dermatologia, talvez porque já tenham mais contato
do que historicamente os homens têm contato com essa especialidade. Estou falando besteira ou não? Não está falando em absoluto, né? Nada na minha vida, Jorge, foi muito escolhido, tá? Eu costumo dizer que me escolheram, né? Como tudo. A minha história foi essa, né? Eu logo que entrei na faculdade de medicina, eu sempre gostei de olhar os acontecimentos, aquilo que estava acontecendo. Eu sempre fui, desculpa a expressão, sempre fui muito CDF, né? Vinculado ao estudo, sempre gostei de estudar. E a minha primeira paixão foi uma cadeira chamada nefrologia. E eu fiz toda a minha faculdade para virar nefrologista. Toda ela para virar nefrologista. E aí, para a gente fazer formação de nefro, a gente tinha que passar por algo que se chama medicina interna. Medicina interna é uma especialidade da medicina que lida com pacientes internados grave em ambiente hospitalar. Eu segui este caminho de fazer medicina interna. Quando eu estava fazendo medicina interna, eu sempre gostei de ter contato com as pessoas, lidar, estar próximo. Eu me dei conta de uma coisa que eu ainda não tinha me dado conta, que a nossa capacidade como homem ela acaba sendo muito pequena, que existe uma força institucional, que é a forma como a medicina funciona, e existe também uma força que eu vou dizer transcendente, que é uma força da vida, que por vezes ela termina. Eu, como gosto de gente, me emociono, eu choro, abraço, beijo, sou muito vivo, eu comecei a perceber que eu sofria demais fazendo esse tipo de atendimento. Então, depois de um plantão onde internaram 25, 26, eu atendi 2, 3 paradas e tive que dar a uma colega minha a notícia do falecimento de um pai. Eu lembro de ter voltado ao quarto da residência, chorado por alguns minutos sentados à beira da cama, lavei o meu rosto, me olhei no espelho, tinha uma sessão de artigo científico, fui até a sessão, cheguei 10 minutos atrasado. Hoje um professor que é um grande amigo, eu admiro, não vou citar o nome para não expor as pessoas aqui, já que eu cheguei atrasado, me deu uma bronca, mas ele não sabia a noite que eu tinha passado. E aquela bronca, junto com aquela noite, no momento que todos saíram da sala, eu fiquei sozinho, eu disse para mim mesmo que eu nunca mais ia passar por aquilo. Eu nunca mais ia ter que dar as notícias dessa forma. E a partir daí eu racionalizei, né? Eu disse, vou ter que fazer alguma coisa. Comecei a procurar áreas que fossem áreas que envolvessem clínica médica, porque eu sempre gostei da clínica médica. E aí eu descobri na dermato uma área que tem interface com a pediatria, com a gineco, com a reumato, que é muito interessante. Inclusive, digo, eu não iria fazer a prova de dermatologia naquele ano quando terminei a formação. Falei com meu pai sempre foi um cara muito presente na minha vida e muito sensato, assim, muito prudente. Eu disse, pai, eu vou sair para trabalhar, eu preciso pagar as minhas contas, quero melhorar de vida, como todo mundo, né? Tava com 25 para 26 anos, disse, agora eu quero ganhar um pouquinho de dinheiro, quero comprar um carro, né? E aí meu pai disse, me dá uma procuração. Eu sou uma procuração, e ele me inscreveu em 3 provas, né? Me inscrevi em 3 provas, e na oportunidade, a primeira prova que eu fiz foi no ambulatório de dermatologia sanitária, lá no Rio Grande do Sul. Era uma prova grande, difícil, e eu resolvi tirar uns dias de férias, tinha terminado a residência, peguei a prancha de surf, nunca fui grande surfista, e vim para essa volta do litoral catarinense. Quando eu desci para fazer a prova, meu pai disse que eu tinha prova, eu estava com a prancha de surf. Cheguei para fazer a prova com a prancha de surf, bermuda floral, chinelo de dedo. E eu lembro que uma menina sentada do meu lado me olhou e disse, eu devia estar até sujo da praia, tá, Jorge? Nessa simplicidade toda, né? Ela me olhou assim e tal. Bom, resumindo, eram vários candidatos, só tinham 2 vagas, acabamos passando eu e ela. E acabou sendo minha colega de residência durante 2 anos, doutora Raíssa Londer, está hoje na cidade de Santa Maria, um beijo grande, uma médica aí brilhante, inteligente, uma querida. E foi isso, a vida foi me levando. Então, é sim uma especialidade mais voltada às mulheres? Eu acho que a mulher tem uma sensibilidade maior para isso do que nós temos. E eu lembro de um fato curioso, a primeira aula que nós tivemos era uma aula que teve de farmacologia, uma aula conjunta, onde tinha eram 13 integrantes, 14 integrantes na sala, eu era o único homem desse grupo de residentes que lá estavam, e a aula era de cosmética, para sentir toques, e a professora de farmaco largou 30 potes assim numa caixa, era para passar. E eu era um dos últimos da fila,
e eu só ouvia aquele frisson em cada toque. Nossa, esse é veludado, esse assim, esse assado e tal. Chegou lá no final, eu estava muito feliz que eu sabia a diferença do creme para uma pomada para o gel. Mas eu fui aprendendo e aí eu digo assim, acho que isso foi muito interessante, assim, como é importante a gente lidar com situações que nos tiram da zona de conforto. Isso, agora, brincadeiras à parte, me deu uma sensibilidade muito maior para uma série de coisas. Eu passei a ver o mundo com olhos que foram olhos diferentes, porque comecei a enxergar com os olhos dos outros. Então, a Dermato me deu uma sensibilidade que talvez eu não tivesse, e aí isso é formação de vida, e me deu algo muito interessante que eu jamais imaginaria. As pessoas, literalmente na área médica, na área de dermato, elas têm um problema que a aflige o tempo inteiro, que elas não têm como esconder. Então isso me deu uma oportunidade de entender mais o ser humano, de estar mais presente, de me colocar no lugar do outro. Então a Dermato foi uma formação muito interessante. Tive professores que foram assim muito importantes na vida, assim, também como formação. Então isso foi tudo muito legal. Eu lembro que a primeira vez que eu saí, talvez o pessoal do ambulatório não saiba, mas eu fui sair da residência médica do ambulatório, como eu fiz isso na residência de medicina interna, né, que se chama o fechamento de um ciclo. Eu toquei em todas as paredes do ambulatório, subi todos os andares, toquei em todas as paredes, é um ato de despedida. Fiz isso no hospital quando saí da medicina interna, e é um hábito que eu tenho, né, é como eu dizer um obrigado por aquilo que me marcou, porque aquelas paredes, aquelas pessoas, de certa forma, me mudaram e deixaram alguma coisa de mim, e eu espero, né, ter deixado alguma coisa de boa. Com certeza, com certeza. É uma jornada que, por mais que a gente tente vislumbrar o que vai acontecer, ou projetar, ou criar os nossos objetivos, ela é tão rica exatamente pelo imponderável, por aquilo que a gente não espera, né? Por aquilo que a gente não tem controle. E a gente precisa aprender a lidar com coisas que a gente não tem como resolver. Né? Não, e esse é o medo e o fascínio do próprio ser humano, né? Nós somos assim, né? A gente ama como a gente odeia. Perfeito. Né? Então, a gente poder tirar o melhor da gente em situações sob pressão, isso é muito legal, né? Agora vem a pergunta virada de chave total. Meu Deus. Agora, será que eu respondo? Juntamos toda essa questão do processo de como se tornar médico, e aí da especialidade, e toda essa experiência que tem uma bagagem, um peso emocional muito grande, inclusive por tudo aquilo que o doutor colocou, de ter direcionado primeiramente para um caminho de nefrologia e depois ter feito essa mudança de rumo. Saindo agora da academia, indo para o mercado. Como é que foi essa encarada para o mercado, esse primeiro approach? Já foi trabalhando com alguém diretamente? Foi já pensando em empreender? Como é que estava a cabeça do Fábio a partir do momento que ele saiu de lá, um médico dermatologista? Jorge, eu tenho duas situações que são muito interessantes. A primeira é como a vida vai te dando oportunidades, né? Eu costumo dizer para todo mundo, faz o melhor que tu puder todos os dias, porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. E eu entendo que o que você planta é o que você acaba colhendo. A minha primeira oportunidade em dermato, assim, de uma forma clara, porque eu trabalhava em Porto Alegre, eu venho da medicina interna, então quando fiz a residência de dermato, eu tinha que, para pagar o meu aluguel, pagar as minhas contas, eu dormia na ambulância. Então a ambulância me deixava no ambulatório, eu fazia os atendimentos que eu tinha que fazer, ia para casa, tomava banho, a ambulância me pegava, eu dormia na ambulância e voltava para o ambulatório. Essa era a minha rotina 4 dias, por exemplo, por semana, porque eu precisava guardar algum dinheiro e eu tinha que pagar a conta no final do mês. Resumindo, era isso, né? Mas eu agradeço cada noite dormida, eu aprendi um monte de coisa, foi muito interessante. Eu tive a oportunidade de fazer um plantão, os ambulatórios de dermato eram ambulatórios muito difíceis de conseguir, porque eles tinham um certo status, eles tinham um horário que tu trabalhava num horário regular e tal. E aí eu fui fazer um plantão na Ubra, né, em Canoas, fiz um plantão de final de semana, um plantão de emergência, e aquele dia tiveram 102 pacientes que passaram pelo ambulatório e eu fiz uma gestão daquilo que foi uma gestão boa. Vieram pacientes infartados, pacientes com hemorragia digestiva, e eu entreguei o plantão numa tranquilidade. Eu pedia para as pessoas fazerem urgente, mas com organização. Eu disse, olha,
faz isso, faz aquilo, liga ali, deixa eu ver o eletrocardiograma, dá medicação para esse, com tranquilidade. E aí a enfermeira falou para o gestor, disse, teve um clínico que veio aí, olha, e o plantão foi de cabeça para baixo e terminou muito tranquilo e tal, né? O senhor deveria conhecê-lo. Bom, o que aconteceu quando eu fui fazer um outro plantão, um gestor me chamou. Quando ele me chamou para a gente ter uma conversa, de uma forma resumida, ele me disse, olha, eu queria saber se o senhor quer fazer outros plantões aqui, porque a equipe ficou satisfeita com o seu atendimento, tive os usuários também, e eu aproveitei a oportunidade, porque a vida sempre me deu a oportunidade, de se o senhor gostou de mim como clínica, porque o senhor não me viu como dermato. Foi assim. E aí ele me respondeu, disse, mas os horários de dermato estão preenchidos. E eu perguntei para ele, a sua secretária o seu ambulatório abre que horas? 6 da manhã. Eu disse, que horas começam as agendas? Às 8. Eu digo, estou disponível para trabalhar a partir das 6. E a partir daí eu tive a oportunidade de atendimento nos ambulatórios da Ubra, o que melhorou a minha vida. Depois, quando saí da residência, devido a esse perfil mais audacioso, uma colega, doutora Temis Rosa, que trabalhava na PUC, em Porto Alegre, me convidou para trabalhar com ela. E eu fui trabalhar. Eu fazia alguns procedimentos lá, a gente dividia os ganhos e tal. E eu percebi nessa jornada que existiam algumas oportunidades de negócio, aí vinham os negócios, que eu entendia que eram interessantes. Então eu lembro que existia a alocação de um laser, o laser vinha uma vez por mês, e a gente fazia o laser naqueles pacientes. Mas existia aí o paciente que queria fazer naquele dia e não tinha oportunidade, né? Existe o paciente que marcava e faltava. E a partir daí eu disse, olha, um dia quando eu abrir a minha eu vou fazer, porque eu tenho que ter entrega. E aí começou a surgir o mercado com seus desafios. Então, a minha vida depois que eu saí da residência foi isso. Eu passei fazendo alguns atendimentos clínicos, depois migrei para a área de dermato, aí tive a oportunidade de dividir o consultório com essa médica, onde tive outros ensinamentos, né? Mas veja, doutor, eu queria destacar esse ponto porque me chamou a atenção. Por mais que, tecnicamente falando, aquele plantão que o doutor colocou, que foi muito conturbado, mas que foi entregue sob controle, tenha gerado a percepção na enfermeira para levar isso para o gestor, sob o ponto de vista técnico, sob o ponto de vista de gestão, de uma maneira geral, pode ter certeza que a sua maneira de conduzir as pessoas e de tratar as pessoas fez toda a diferença, porque poderia ter tido o mesmo resultado no fechamento lá do plantão, de ser um plantão bem organizado, mas, com perdão da expressão, se o profissional que estivesse conduzindo fosse um babaca, a enfermeira não ia falar nada pro gestor. Jorge, concordo. De verdade, eu tento, não quer dizer que consiga fazer sempre, eu tento tocar as coisas para frente, primeiro, com preceito de respeito e amor às pessoas, né? E como eu digo, eu falho nas minhas coisas, mas eu tento. Todo dia eu deito e tento. E a gente tem duas formas de lidar. Ou a gente encanta as pessoas através da autoridade, a autoridade é respeito contínuo, né? Seja no trato, no conhecimento, na parte técnica. Se a gente puder ter todas essas coisas, melhor ainda. Ou existem pessoas que se impõem pelo poder. Eu nunca gostei de me impor pelo poder, né? O poder, eu acho que ele só amassa as pessoas, diminui. Então, realmente, eu acho que quando a gente busca o melhor das pessoas, a gente consegue tirar o melhor. E você tem certeza? Se você for um babaca com qualquer um, cara, não vai a lugar nenhum. É isso, é verdade. Então, doutor, vamos seguindo lá a ordem cronológica. Vamos lá. Ok, o doutor compartilhou com a gente essa questão da atuação como clínico, as oportunidades ou as primeiras oportunidades que surgiram para trabalhar na dermato, e a partir daí, quando foi que veio essa veia empreendedora? Eu sei que nasceu alguma coisa ali naquela leitura da oportunidade, o doutor colocou com a tecnologia ali, com laser, com equipamento que era alugado. Como é que veio essa decisão de, bom, eu vou seguir carreira solo, vou voar sozinho, ou em sociedade, não sei, mas vou tocar o meu negócio? A decisão de tocar carreira solo, nós como médicos, pelo menos naquela época, eu acho que o médico, naturalmente, ele é um pouco empreendedor, porque ele acaba sendo um profissional autônomo. Isso não quer dizer que a gente não possa ter vínculo com algumas instituições,
Mas, em sua maioria, eu acho que a gente tem que ter uma veia que seja uma veia meio assim, né? Eu tomei uma decisão numa conversa também com um conhecido, um colega, um ex-professor. Eu estava em Porto Alegre, resolvi voltar para minha cidade natal, onde começou o estado do Rio Grande do Sul, se chama cidade de Rio Grande, né? Foi a primeira capital do estado. E nessa conversa ao telefone, o meu professor me convidou para voltar e brincou comigo, disse, tu quer ficar aí sendo cola de tigre ou cabeça de gato? Aqui, eu acho que eu vou ser cabeça de gato. Né? E aí eu resolvi voltar. Então, abri um consultório, inicialmente um consultório relacionado a planos e convênios, porque a gente tinha que ter uma determinada capilaridade. Depois de algum tempo consolidado nessa questão vinculada aos convênios, eu comecei a me dar conta que essa minha disponibilidade para trabalhar, que era um braço muito operacional, quando eu atendia das 7 da manhã às 22 horas da noite, e eu trabalhava de segunda a sexta neste horário, e sábado eu trabalhava das 8 da manhã às 18, né? Claro, naquela energia natural que a adolescência ou o jovem adulto tem, eu trabalhava muito, eu gostava de estar ali, mas isso me gerava alguns problemas. Por exemplo, muitas vezes as pessoas veem o que tu ganha e não vê o quanto tu trabalha, né? E chegou um momento que as coisas começaram a não fazer todo sentido. Eu comecei a dizer, gente, eu comecei a aplicar lei de Pareto. Eu digo, olha, 20%, eu queria atender pacientes privados, eu não conseguia atender. Se eu não tivesse mais essa disponibilidade toda, eu tinha uma incompatibilidade com os pacientes, quer dizer, eu tinha que estar sempre disponível, mas foi a persona que eu criei. Não, eu tinha que entender que a culpa não era dos outros, a culpa era minha, do jeito de encarar isso. E eu comecei a ter uma diminuição da qualidade, porque você começa a ter quantidade, e eu queria me focar na qualidade, né? E aí eu percebi que estava na hora de fazer um desligamento dos convênios. Eu acabei me desligando da grande maioria dos convênios, e aí comecei a ter uma vida que era uma vida mais privada. Abri uma clínica na oportunidade, era uma clínica que eram mais ou menos 20 colaboradores na oportunidade, abri uma estrutura grande, né? Então, tinha uma estrutura voltada à estética, ao atendimento, a processos de laser. A gente criou uma estrutura, uma clínica bastante robusta. E depois de algum tempo nessa jornada, eu aprendi algumas coisas. Eu comecei a ver que eu precisava de outras habilidades, porque meu tempo não sobrava, né? Eu ainda estou em processo de aprendizagem, né, Jorge? E aí eu resolvi me reduzir. Aí eu reduzi, fiz um outro modelo de negócio mais enxuto, repaginei, fiz uma outra estrutura e segui dando aula, porque eu, na oportunidade, havia passado num concurso público também na faculdade, dei aula, que era uma coisa da docência que eu queria retribuir à sociedade, não tinha um apreço econômico. O que eu ganhava como docente não cabia em relação ao meu retorno, né? Mas foi algo muito interessante. Mas a partir daí, nesta vivência, eu comecei a desenvolver os desafios da gestão. O medo de ter que empreender, de colocar a grana na frente, de não saber se a conta vai fechar, de ter que lidar com um número muito grande de pessoas. Isso no meio da juventude, né? Eu lembro que uma vez eu paguei uma consultoria do Senac, até vou abrir essa história aqui, no meio dessa confusão toda, e essas clínicas de depilação não existiam, nem clínicas de implante capilar. Eu devo ter guardado em um caderno, eu chamei um gestor e disse, eu quero criar uma empresa. Que empresa você quer criar? Eu quero criar uma empresa de pelos. O cara, como empresa de pelos? Eu quero criar Dr. Pelo. A Dr. Pelo eram soluções relacionadas ao cabelo, para quem não tivesse poder ter e para quem tivesse muito pelo eu poder resolver. E ela estava baseada em processos relacionados ao crescimento de cabelos, eram tratamentos, na altura não eram os implantes, não tinha, e processos de laser para depilação. Cheguei a fazer um estudo de área para implantação, aí vi um budget lá que precisava para fazer investimento, 7 unidades iniciais. Daí fui ter uma conversa com a minha esposa. A minha esposa disse, bom, vai terminar o casamento, porque tu vai 300 coisas. Eu resolvi, disse, tô muito louco, tô muito maníaco. E aí parei.
Né? Então, eu sempre tive essa veia de tentar fazer alguma coisa. Então, aí, durante algum tempo, eu deixei ela um pouquinho mais quietinha para as minhas coisas, e depois eu fui migrando para outras coisas. Né? Né? Então, o negócio, o movimento, o business no sentido de ação, de estar em movimento, é uma coisa muito presente. Eu sou ariano, né? E a minha esposa disse assim, eu não sei se as pessoas acreditam em signo ou não, ela diz que eu já acordo correndo e venho dormir correndo, eu durmo pensando. Então, acho que ela tem razão assim, num monte de coisa. Né? Que bacana, doutor. E essa lógica de ter que modificar pelo meio do caminho o modelo de negócio, inclusive, imagino que tenha sido uma experiência também bastante forjadora de modelo mental para frente, né? Porque é normal que as nossas frustrações, aquilo que a gente projetou e não foi do jeito que a gente projetou, gerem muito mais aprendizado do que quando tudo flui perfeitamente, né? Se der para pensar nessa lógica de tirar aprendizado daí, esse movimento que precisou de uma clínica que no primeiro momento foi colocada com estrutura, ter que ter feito esse ajuste de rumo, que muitas vezes o nosso ego, e eu falo ego de empresário também, né? Faz com que a gente pense, poxa, eu estou diminuindo o meu projeto, né? Eu estou reduzindo o meu projeto. Como é que foi essa primeira mudança de perspectiva, esse alinhamento de expectativa com relação ao negócio? Ou naquele momento foi algo muito natural? Jorge, pode parecer maluco assim, né? Mas assim, toda vez que eu assumo um compromisso, eu faço de tudo para poder cumpri-lo dentro daqueles preceitos de valor que entendo que são fundamentais, né? Então, quando entrei nesse processo de migração na criação da clínica, na oportunidade eu tinha um sócio que e é uma coisa difícil, né? Hoje eu tenho um ex-sócio que é meu amigo. É raro, é raro. Né? Então, assim, respeito, né? É um cirurgião plástico lá na cidade de Rio Grande, fica aqui meu abraço ao doutor Marcelo Altenhoff, né? E a gente criou uma modalidade de negócio e na oportunidade a gente acabou seguindo alguns caminhos diferentes e tal. E isso não me assustou, assim, isso me preocupou, porque em um dado momento eu fui fazer uma conta de final de mês, assim, juntei e disse, nossa, quanto dinheiro, né? Aí fui fechar a conta e faltava dinheiro para pagar a conta, né? Então, eu acho que aquilo foi importante porque eu tinha um compromisso de longo prazo, eu tinha, por exemplo, um contrato assinado que era um contrato de 5 anos de uma locação de um espaço, eu tinha responsabilidade com as pessoas, eu tinha feito um investimento e eu entendia que as pessoas não tinham nada a ver com isso. Essa era uma responsabilidade que ela estava voltada em mim e que não cabia eu chorar, cabia eu tentar resolver o problema da melhor forma possível, né? E assim eu fiz. Algumas coisas eu fui terceirizando, passando para alguns atores que estavam lá, daqueles colaboradores eu fui segmentando a empresa e tentando criar os seus próprios serviços, né? E te confesso, Jorge, é uma coisa que eu ainda tenho que aprender mais, porque por esse jeito mais afetivo, mais próximo, eu dentro da assistência eu me dou muito bem, porque eu gosto de estar com as pessoas. Eu realmente, quando a porta abre e o paciente entra, é muito claro que eu estou ali para servi-lo, né? A gente tem que tentar, de todas as formas, entregar aquilo para alguém que vem e se despe na tua frente, né? Que está em martírio. E isso me permitiu ficar muito próximo, e é como um vício, é como uma droga. Quando tu vive com gente, tu chora, tu abraça, tu vive com elas. Então, esse desafio da gestão foi um desafio que eu tinha que entender que as responsabilidades eram minhas, que as pessoas não tinham nada a ver com isso. Foi desafiador? Foi. Perdi algumas noites de sono? Perdi. Mas eu acho que elas me ensinaram muitas coisas. Assim, eu sempre fui muito adaptável, né? Eu sempre fui muito adaptável. Né? Perfeito. E esse é um atributo que o empreendedor precisa ter. Porque quem determina o sucesso da empreitada não é só ele. É a equipe, são os clientes, é o contexto de mercado. Tem muitas coisas com as quais a gente falou agora há pouco. Você precisa lidar, porque você não vai conseguir resolver isso sozinho. E eu acho que isso vale, até vou falar para aquela câmera ali,
acho que isso vale como um grande aprendizado para todo mundo que está empreendendo agora, de não ter aquela coisa de casar com um projeto inicial. Quando você é fundador, isso é muito comum, né? Você se abraça e casa com aquela ideia ali e não quer se largar dela de jeito nenhum, porque aquilo é o perfeito, aquilo é a solução para tudo no mundo. Entender que algumas horas a gente vai ter que deixar ir, né? Let it go. E aceitar que é necessário fazer um ajuste de rumo, porque nem tudo está no nosso controle e tá tudo bem. Não tem problema nenhum. Isso é bem importante, porque não entender isso logo faz com que muita gente se abrace e vá pro buraco abraçado com seus projetos, né? Eu acrescentaria algo aí que a vida tem me mostrado a cada dia, né? Que é exatamente isso, né? Tu disseste que muitas vezes a gente tem más ideias, né? E a gente precisa reconhecer que elas Sim. são más, independente de serem nossas ou não. Pois é. Né? Então a gente precisa, como tu usou, let it go. Mas se eu pudesse trazer uma pimentinha nisso tudo, e talvez essa seja uma dificuldade que eu acho que os empreendedores em construção, porque eu acho que a gente está sempre em construção, a gente nós temos que saber confiar e delegar nas pessoas. Né? Então, no momento que eu me permiti confiar e delegar, mesmo que isso tenha gerado algumas frustrações, para um lado, para o outro, elas abriram uma nova caixinha, onde tu começa a perceber que não é só uma coisa, é um conjunto de coisas que a gente tem que estar plenamente construindo. E talvez o maior segredo é a gente ter a habilidade de conseguir fazer com que as pessoas comprem a ideia. Né? Então, tu fazer com que as pessoas comprem a ideia, fazer com que elas se tornem parte disso, porque cada um tem os seus interesses, né? Verdade. E a gente criar um interesse comum, coletivo, é um ato de muita humildade e de muita paciência, né? Não é muito fácil. No final das contas, é mais uma vez sobre pessoas. Né? Com certeza. Então, quando a gente fala em termos de prestação de serviço, ainda mais. Não que os outros segmentos não sejam, mas prestação de serviço termina sendo eminentemente pessoas. E quando vai para a área da saúde, se agrava ainda mais, né? Então, desenvolver essa competência relacionada ao traquejo com as pessoas em alguns momentos. A gente vai ter profissionais que têm talvez isso um pouco mais claro, mais aflorado desde sempre como doutor. Outras pessoas vão precisar desenvolver um pouco mais. Faz parte do processo, cada um tem o seu ponto de partida. Mas a verdade é que se não tiver esse traquejo, se não tiver esse jogo de cintura, essa capacidade de entender que, como o doutor falou, muitas vezes os interesses, eles são, cada um tem o seu, cada um está tocando sua vida. Eles não precisam ser divergentes só porque eles são diferentes, né? A gente pode encontrar um meio do caminho. Então, isso faz... Acho que um link até com a próxima pergunta que eu ia fazer é sobre associativismo. E de onde é que veio o associativismo para entrar nessa receita, nessa mistura aí? Hoje, o associativismo veio há mais ou menos uns 10 anos atrás. Né? Eu passei a ser mais atuante dentro dele nos últimos 7 anos. Já que tive sempre um perfil mais empreendedor, sempre fui um cara comunicativo, eu lembro que a gente tem uma cooperativa de crédito da área médica chamada Unicred, né? E os agentes da Unicred, eles me procuravam, né? Já que eu tinha vivido uma relação cooperativista na área da saúde, que foi a Unimed, que foi uma boa experiência, mas eu havia me distanciado disso para poder tocar alguns preceitos naquilo que eu acreditava dentro do segmento da saúde, né? Eu tinha um pouco de receio de voltar ao ato do cooperativismo, né? E aí um dia eu fui convencido, entrei e eu não sei como eu comecei a gostar. Eu comecei a fazer parte, comecei a interagir, sempre tentei contribuir com as pessoas que estavam ao meu lado e um dia recebi um convite de um gestor para fazer parte do conselho de administração, né? Acabei entrando no conselho de administração e quando entrei, como eu sempre fui muito Caxias, né, eu sempre gostei de ler os materiais antes, entender as coisas que eu
que eu não entendia, porque sabia e entendia que eu tinha uma responsabilidade ali, que ela era maior do que o Fábio, que ela era representar aqueles cooperados que lá estavam, né? E isso foi chegando na minha vida de uma forma, né, como os meus cabelos brancos. Eu brinco, eu comecei a ter cabelos brancos aos 17 anos de idade. Eu conto uma historinha que eles bateram na porta, eu estranhei, abri a porta, eles foram entrando, sentaram na sala, abriram a minha geladeira, tomaram banho, e eu fui me acostumando com isso, que se hoje eles forem embora, eles vão levar parte da minha vida com eles. E o associativismo foi isso, sabe? E foi o conjunto de aprendizados que eu comecei a ter com as pessoas. E eu realmente hoje vivo e sei que isso está dentro de mim, porque o que é uma cooperativa de crédito? É uma associação não de capital, uma associação de pessoas. E algo que parece tão básico, por vezes não é. Então, o desafio, mais uma vez, e é uma área que está relacionada a finanças, está relacionada a crédito, tem a ver com gente, né? Mas não é matemática? Não. É a gente poder produzir um bem que seja um bem coletivo, né? E quando eu parei para ver isso, eu sempre coloquei, eu brinco com alguns amigos, eu sempre coloquei meu CPF de lado, a favor dos CNPJs que defendia, das coisas que defendi. Então me dei conta que isso estava na minha vida e as coisas foram acontecendo. Então eu fui conselheiro aí durante 2 mandatos, depois a gente teve uma ascendência, eu fui vice-presidente, tivemos aí uma dificuldade com o presidente na oportunidade, teve uma dificuldade, e eu tive que assumir parte das ações dentro da cooperativa, né? E aí, por esse fato de ter uma relação boa com as pessoas, né, eu costumo dizer nós, e realmente foi nós, em termos de conselho de administração, conseguimos lidar com algumas dificuldades e superamos. E aí, em março, acabei sendo reconduzido à função de presidente. E hoje a gente tem um conselho que muito legal, assim, olha para frente, a gente está fazendo algumas mudanças de gestão muito interessantes. Nos conhecemos no ADEX, e esse é um movimento que a gente tem feito para tentar, através de outros conhecimentos, buscar vertentes que visem agregar valor aos nossos cooperados. Perfeito. Porque a cooperativa tem o objetivo de gerar prosperidade. E a prosperidade, ela não é só econômica. Ela faz diferença assim no bolso? Faz, mas se a gente tiver uma prosperidade de conhecimento, de gestão, né? E aqui, ponto, vírgula, fica um comentário que eu vou fazer um link do passado com o futuro, tem um pouco ou muito a ver com a tua área. Eu quero te dizer que mesmo nessa jornada toda, e eu tenho 47 para 48 anos, daqui a pouquinho eu sou cinquentenário aí, se eu tivesse tido a oportunidade de ter áreas vinculadas a dados, vinculadas à gestão, nesse conceito dessa paixão que tenho e com outras características, eu teria tido um catalisador muito mais interessante. Então, e não estou fazendo marketing aqui, estou falando de verdade, porque alguém pode estar ouvindo lá e de repente aproveitar isso de uma forma que muito antes de mim, eu acho que essa é uma grande falha que a gente tem ao longo da nossa jornada como um todo, né? Nós somos naturalmente mais liberais, mais autônomos, mais empreendedores na área da saúde, o médico ainda mais, mas a gente não tem uma cadeira de gestão, a gente não tem uma cadeira voltada ao atendimento da qualidade do cliente, a gente não tem uma cadeira de saber o que é um custo de aquisição, e isso foram coisas que começaram a surgir ao longo do tempo. Então, o que eu acho nessa jornada toda? E essa jornada mistura o CPF com o CNPJ, mistura o Fábio médico, mistura o Fábio que foi docente, eu acabei me afastando da docência nos últimos 6 meses, fui 10 anos docente numa faculdade federal, né? Mistura o Fábio empresário e mistura o Fábio associativista. Se nós médicos da área da saúde tivéssemos um conhecimento mais claro de gestão, eu não tenho dúvida que nós todos poderíamos ter muito mais sucesso. Sucesso de tempo, né? Teríamos mais tempo
tanto para os nossos clientes quanto para a nossa vida própria, porque por vezes esquecemos a vida que temos depois do consultório, né? A gente é médico o tempo inteiro, mas a gente também tem que pensar isso. Teremos sucesso na perenidade no futuro, porque por vezes nós produzimos uma capacidade de gerar capital, gerar caixa muito grande, mas a gente não está programado para os próximos anos que não vão acontecer. Desculpa se eu estou entrando na tua área. Não, de forma né? alguma. É perfeito, né? Porque é a experiência prática. Né? Então eu entendo que se a gente tivesse tido eventos de gestão mais presentes, isso teria sido melhor. E aí eu te digo, a volta ao associativismo. O associativismo também me deu um pouco dessa paixão, porque me oportunizou me deparar com o Fábio do espelho, não com o Fábio bonzinho, com o Fábio com seus demônios, com aquelas coisas que ele não queria mostrar e que eram brechas e lacunas que precisavam ser atacadas, e isso foi muito legal. Mais uma vez, a vida me deu a oportunidade de assumir alguns desafios que foram desafios muito interessantes, e te digo, Jorge, ainda são, né? Ainda são, porque é um processo de construção ad contínuo, né? Quando a gente fala de mercado, o mercado muda o tempo inteiro, e muitas vezes a gente não tem um entendimento do básico das questões do mercado, e aí nesse mundo... Na época que eu fiz lá pós era o mundo VUCA, né? O VUCA, né? Mas eu acho que ele é muito mais do que VUCA. Hoje eles dizem que o mundo é fluido, ele sacode de um lado para o outro e não tem... Então a gente tem que ter conhecimento, a gente tem que ter preceito de dado e a gente tem que ter muita flexibilidade e humildade. Acho que esse é o segredo, assim. O associativismo me permitiu isso, me permitiu ter um grupo de pessoas. E hoje eu digo assim, tu vê que coisa interessante, né? Eu tenho a oportunidade de ir ao conselho, e não estou dizendo isso porque gosto de cada uma dessas pessoas, né? Mas eu, através do respeito e da construção coletiva, nós construímos um ambiente onde eu sinto falta de estar lá, entendeu? É bom estar com os meus amigos, assim, e muitas vezes percebo... Talvez eles não saibam, se não sabem, estão sabendo agora. Muitas das minhas decisões, quando eu vou pensar, eu digo assim, eu tenho que pensar com a cabeça do João para tomar a decisão certa. Eu tenho que pensar com a cabeça do Gustavo para tomar a decisão certa. Eu tenho que pensar com a cabeça da Irani. Estou citando aqui alguns dos integrantes, mas todos eles, por esse tangenciar, me ajudam a tomar a decisão. Isso é muito legal. Que bacana, doutor. E o doutor trouxe um ponto que eu acho que é uníssono, os profissionais da saúde falam sempre sobre isso, da ausência de determinadas cadeiras ou de determinados conteúdos no seu processo de formação, especialmente relacionados à gestão. Na semana passada, inclusive, eu ministrava esse treinamento que dura a semana inteira, chamado Gestão de Dados para Tomada de Decisão. E um dos momentos, a pergunta foi sobre conteúdo. Alguém trouxe um ponto relacionado a, poxa, o conteúdo está disponível, tem como você se aprofundar em conteúdos específicos através de canais até gratuitos na internet. E eu reforçava muito isso. A informação, ela está disponível. Qual é o grande atributo hoje de você fazer algum treinamento montado por alguém que tem proficiência na área? É essa curadoria. Porque a gente tem um monte de informação espalhada por todo lado. Então, poderia parecer muito fácil chegar e dizer assim, mas o médico ou o profissional da saúde de uma maneira geral, se ele quiser, ele tem acesso a esse conteúdo porque ele está disponível por aí. Sem essa curadoria, o processo vira um processo como foi o do doutor. Passando por isso na pele, sofrendo coisas que poderiam ter uma curva de desenvolvimento, de competência, bem mais acelerada, né? Bem mais rápida. Então, não sei se como docente também o doutor concorda que esse processo de hoje, de uma formação mais estruturada, muito menos do que o acesso à informação tem a ver e o valor está na curadoria para saber que caminho eu devo trilhar e a partir de um determinado ponto poder escolher para onde eu quero seguir, né? É natural, a gente vive num mundo onde a gente tem um monte de informação, né? Então, ao mesmo tempo, nós não somos nada e somos tudo, né? O que eu percebo, né? Eu gosto de fazer essa comparação. Se a gente estiver numa caverna, tiver tudo escuro, eu posso até encontrar a saída da caverna, né?
Eu posso palpar as paredes, eu posso esperar os meus olhos se adaptarem, eu posso ver o movimento do ar, porque por onde ele entra ele pode me dizer que pode ser o evento de saída, é o caminho, mas eu tenho que naturalmente ter um conjunto de sensibilidades para que eu possa encontrar a via de saída. Repito, para que eu possa. Talvez eu não encontre. Talvez eu não tenha tempo hábil para encontrar a saída. E o que isso pode culminar? Pode culminar eu nunca sair da caverna. Né? E aí cada um tem a sua caverna, ou seja, cada um tem o seu desafio. Naquele momento, se eu tiver um feixe de luz, uma lanterna, toda a perspectiva pode mudar. Mas é um instrumento tão pequeno, né, Jorge? Tão pequeno, 2 pilhas, né? Só quem está na caverna que sabe dar o valor daquele instrumento que parece pequeno, né? Então, com isso, o que eu quero te dizer, né? Que realmente o acompanhamento de alguém que entende o que é feito para isso, eu entendo como sendo algo fundamental para que a gente possa ser a luz ou a lanterna dentro daquele ato da caverna, para que a gente possa encontrar a saída. Isso não quer dizer que, mesmo com a lanterna na mão, eu posso ficar olhando para cima, posso olhar para baixo, posso querer ir para o outro lado, posso achar que a pilha da lanterna não termina nunca. Né? Mas eu, com essa ferramenta, eu posso mais. Então, não é que eu não acho que as pessoas não têm condição de aprender sozinhas, é que eu acho que é muito mais inteligente você achar a saída com a lanterna na mão do que sem ela. Bacana. Doutor, infelizmente, nós estamos nos aproximando ali do final. Tá bem. Fica tranquilo, Jorge. Mas a gente tem uma pergunta que a gente faz aqui para todo mundo que a gente convida e que participa desse programa, dessa nossa conversa aqui juntos, que é relacionada à gestão do tempo. Porque talvez seja o grande desafio da nossa geração. Né? A gente acabou de falar, muito acesso à informação, seja estruturada ou desestruturada. Perfeito. A gente tem muitos insumos, e aí pensando como civilização, comparado com o passado, até onde se sabe estamos no nosso ápice, em termos de acesso a insumos, mas tudo aquilo que a gente vivencia em termos de expectativas com relação à nossa vida pessoal, como pais e mães, para quem é pai e mãe, como amigo, relacionado à saúde, relacionado à prosperidade financeira, a sucesso no trabalho e por aí vai, tem a ver com algo que a gente precisa direcionar um tempo nosso. Então, talvez gestão do tempo seja o grande desafio da nossa geração. E aí a gente faz uma pergunta fácil para os nossos convidados, que é: que dica eles têm, ou aquilo que eles usam no seu dia a dia, ou aquilo que eles já tentaram e não funcionou, relacionado à gestão do tempo? Já teve gente que veio aqui e falou a respeito de delegar, como o doutor colocou aqui, que é algo bem importante. Já teve gente que falou a respeito de espiritualidade, de atividade física, de tudo que o doutor possa imaginar. Para o doutor, o que é que fez sentido ou o que é que não fez sentido? Sua experiência com relação à gestão do tempo, o que é que o doutor poderia compartilhar com a gente? Jorge, isso é uma mistura de coisas, né? Claro, eu não falei aqui, eu poderia falar que eu sou o pai Fábio, que eu sou o Fábio pai, que eu sou o Fábio esposo, que eu tenho que ser o Fábio filho, além do gestor, né? do médico operacional. Então, realmente, no meio dessas várias personas, o que te falta é tempo, né? Uma coisa que você vai dar risada, e isso vem da minha esposa. Minha esposa gosta de correr, né? Posso mandar um beijo para a Priscila? Claro, Priscila, deve. Beijo, te amo. Né? Então, viver com um cara como eu não é muito fácil, assim, porque eu sou... Né? E a Pri corre, né? A Pri corre. E eu, para acompanhá-la, né? Eu passei a correr, né? E o que eu comecei a me dar conta? Assim, eu, quando tenho uma decisão difícil, algo para fazer, vem um monte de informações, e eu estou um pouquinho acima do peso, eu encontrei na corrida, na esteira, algo que me ajuda a oxigenar, que me ajuda a pensar, que me ajuda a tomar decisões. Então, hoje, quando eu tenho que ter uma decisão difícil, parece até uma loucura, eu corro.
E aí, quando eu estou mais desesperado, eu corro mais. Bom, isso me ajuda a pensar muito. Uma outra coisa que eu tenho tentado exercer, eu tenho um hábito, eu pego habitualmente 2 livros e tento cumprir esse cronograma, um livro relacionado à saúde, propriamente dito, e outro relacionado à gestão, porque é um tema que começou a ser afim. Eu tento lê-los dentro de um período de 45 dias. Né? E o último que eu estou lendo, ele fala sobre por que dormimos. E eu comecei a me dar conta que dormir é algo fundamental. Então tem horas, se eu pudesse dizer, que mais vale a pena a gente fazer a maratona do dia, e eu não penso muito lá. Eu penso em ser grato pelos desafios que tenho. Toco o meu dia, sempre faço uma atividade física para poder relaxar e tento dormir bem. Pessoal, isso não quer dizer que eu consigo sempre, mas isso é tentativa. Muito bom, doutor. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui. A gente fica muito feliz de poder tê-lo aqui e esperamos que possamos ter essa oportunidade outras vezes. Não, eu espero que sim. Eu não tenho dúvida que nós vamos nos encontrar outras vezes. Tive a oportunidade de vir aqui para a ilha fazer bons amigos, né? Pessoas que me deixaram marcas importantes, apesar do pouco tempo, que eu faço questão de querer conviver mais com elas, tá? E, se não for aqui, vai ser na rua, a gente vai almoçar, a gente vai tomar um café, eu vou te dar um oi, vou te mandar uma foto, vou te incomodar. Tá bom, Jorge? E a recíproca é verdadeira, Muito doutor. obrigado. Muito obrigado mais uma vez. Agradeço a todo mundo que nos acompanhou hoje, nos assistindo ou nos ouvindo nas redes, e deixar para vocês, além do nosso agradecimento, um desejo de feliz ano novo. A gente está se aproximando agora do final do ano. Dizer, mais uma vez, que esse podcast é um oferecimento da Economédica Consultoria em Gestão e que nós estamos à disposição para trocar figurinhas. Afinal de contas, clínica é negócio. É isso aí. Um abraço, pessoal. Até mais. Valeu, um abraço a todos.